Meu coração tem fome de paz. Nada mais resolve a não ser a paz que vem do Cristo Jesus. Fome de paz. É o que a gente está passando, vivendo, experimentando nos tempos de hoje, né? Fome de paz. E aí não adianta ser rico, não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter poder. Fome de paz. Não adianta riqueza exagerada, nada disso. Não é isso que traz paz. Jesus fala no Evangelho de hoje aquilo que traz paz. Não adianta produzir distância, abismo entre uns e outros e usar a riqueza para isso. Não. A nossa maior riqueza é a paz. Nesse sentido, acolho a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Preparemo-nos para acolher a mensagem do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinha os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar entre nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés e nem os profetas, eles não
não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, sempre quando eu me deparo com esse jeito de Jesus, esse jeito pedagógico de Jesus, de falar da realidade através de parábolas, através de histórias, né? Historinhas. Não sei se eram histórias que já existiam na época, na boca do povo, e Jesus aproveitava aquilo, ou ele inventava, não sei, mas ele sempre usava uma história não para falar de fantasia, né? Mas para falar da realidade, para chamar a atenção de algo que estava acontecendo naquele momento, né? Porque para Jesus estava anunciando que o reino estava presente, não é um reino fantasioso em algum outro lugar depois da morte, mas era o reino presente ali em Jesus que estava atuando na vida do povo. E muita gente não acolhia esse reino, não percebia esse reino, né? E continuava fechado, muita gente fechada nas suas riquezas, fechada nas suas religiões, nas suas doutrinas, nos seus preconceitos e coração duro e tudo mais. Então Jesus sempre usava historinhas e tudo para falar com essas pessoas. Eu me lembro muito da minha avó, viu? Minha avó, quando queria nos chamar a atenção, nos educar para algo prático na vida, ela contava para a gente uma história, né? Uma história com historinha, né? Fábulas, outro tipo de histórias. Dava a impressão de que ela estava tirando a gente da realidade, mas não. Com aquilo ela fazia, desculpa, ela fazia exatamente o contrário. Nos dava condição de refletirmos sobre a realidade que nos tocava, que nos cercava, né? Então, esse jeito de Jesus também, a sua pedagogia, a sua maneira de ensinar, de chamar atenção. E o texto hoje é um exemplo disso, um grande exemplo. Jesus aqui não está dizendo como serão as coisas depois da morte, né? Não está falando aqui que o pobre deve ser subserviente, viver como pobre e pronto, e fica quieto na sua, porque lá na eternidade você vai receber recompensa. Não, então não é essa mentalidade, né? Que o rico também fique na sua, pode ser rico à vontade, pode fazer o que quiser, pode esbanjar assim, não tem problema não. Você vai ver, você vai ser castigado futuramente. Deixa para depois, né? Deixa para depois, não mexe com agora não, deixa a coisa como tá, né? Não, Jesus não deixava as coisas como estavam, não. Ele gritou, ele falou, ele pregou, ele mudou a realidade, ele criou confusão com as pessoas, não. Jesus não era esse tipo de espírito parado, não. Ele era movido pelo Espírito Santo, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aí, na verdade, por detrás dessa história do pobre Lázaro, né, que ficava à porta do rico, o rico, muito rico, fazia festas todo dia, festa esplêndida, né? A gente vai vendo essas coisas e lembrando das coisas que acontecem por aí, né? Ai, meu Deus do céu, enquanto tem gente que está morrendo nos hospitais, tem gente aí ainda sem vacina, tem gente nas ruas, exposta a esse vírus, a tudo mais. Tem gente fazendo festa nos seus condomínios fechados, nas suas mansões de 6 milhões, e aí daí para cima, né? Então, é a mesma coisa, não adianta falar, porque
fulano agora vai ser diferente de Beltrano. No fim é a mesma coisa, é o que eu falei ontem, né? Nós temos gente rica, que tal, que tem... o problema não é ser rico, né, gente? Depende da origem da riqueza, né? Depende da origem. Agora, uma pessoa que tem cargo público ficar muito rica em cima de cargos públicos, aí é complicado, né? Mas, às vezes aquilo também é fruto de esforço, de aplicações, né, de inteligência financeira, e, enfim, de esforço mesmo, de luta. Tem gente aí que começa aí com um carrinho de pipoca e vai crescendo e tal, e depois se transforma numa, porque sabe investir, sabe cuidar, sabe buscar, e ninguém vai jogar pedra e falar que aquela riqueza é ilícita, né? Tem bens, mas foram bens construídos com dignidade, com luta, e geralmente essas pessoas que vivem assim, que constroem a vida desse jeito, geralmente elas conhecem o lado da pobreza, elas não fazem essa separação, né? Elas não fazem esse abismo, né? Virando as costas para o pobre, fazendo, se orgulhando de ser rico, não. Geralmente essas pessoas elas têm coração de pobre, porque elas sabem o que é aquilo. E elas usam as riquezas, os bens que elas têm para promover união, promover paz, para promover dignidade, né? Solidariedade e justiça e tudo mais. Então, não estou falando desses não, né? Estou falando daqueles que usam os seus bens, né? E Jesus também falava era isso. Usa os seus bens para criar divisão, para criar distância, para criar abismo. Então estava o rico lá fazendo festas esplêndidas todo dia, vivendo na opulência, no luxo e tudo mais, e à sua porta um pobre, ignorado totalmente, né? Doido para que caíssem umas migalhas da mesa do rico para que ele pudesse matar a sua fome, não é? E essa distância imensa entre os dois, né? De um lado, esbanjamento e tudo mais, do outro pobreza, miséria e tal. Isso para Jesus não era algo aceitável, né? Não era algo aceitável. Isso para Jesus era um pecado e continua sendo, claro, né? Jesus é ontem, hoje, sempre. É aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão conectados com Jesus e sabem qual é a natureza de Jesus, com certeza também não vão se compactuar com essa realidade, né? Porque isso continua sendo o grande pecado social que causa miséria, que causa sofrimento, né? Então, o que o texto aqui quer chamar a atenção? Como as coisas devem ser aqui, não na eternidade, não lá no outro mundo, porque lá ninguém nem sabe como é que é. A gente só sabe como é a nossa vida aqui, viu? E a gente só vai saber como é a vida na eternidade, como nós vamos ser lembrados, marcados, etc., pela vida que nós levamos aqui. A pessoa que vive aqui e ela deixa uma marca boa, essa marca boa, ela vai continuar eternamente. Não é a morte que apaga, não. Então, a vida eterna vai depender, a pessoa na vida eterna, ela vai depender da vida aqui agora, né? Então nada, mais uma vez eu digo, nada de ficar, pode sofrer, pode ser o que, porque lá depois você vai receber não sei o que lá. Aqui receber o que lá? Vai receber aqui. É aqui que nós temos que construir a vida eterna. Lembre-se, não tem duas vidas, dois momentos, não. Existe a vida. E é essa vida que se torna eterna. Tá? Então, assim, a gente vê muita pregação, desculpa a expressão, idiota por aí, né? Fazendo esse tipo de separação. Pois é. Então,
o texto aí quer chamar a atenção para as nossas escolhas, como devem ser nossas escolhas, nossos comportamentos, nosso relacionamento com o próximo, né? Com os bens que temos, né? Aqui na terra. E, e para quem Jesus falava, aí que está, é muito importante isso. Ele contava uma história, o texto todo fala dessa história, mas a pessoa às vezes não presta atenção num detalhe muito pequeno que está logo no início do texto. Para quem que ele fala isso? Por isso que é dessa forma que vamos entender que a palavra dele é palavra para o momento, não era fantasia. Tá, naquele tempo, disse Jesus aos fariseus. Aí que está o sentido de tudo agora, de todo o texto, né? Aí ele começa a contar a história e vai até o final, entendeu? Então, quem eram os fariseus? Né? Os fariseus eram aqueles que desprezavam os pobres, os pequenos e os considerava até como pecadores, né? Porque eles não conheciam a lei, não conheciam a palavra, não eram pessoas letradas, não eram pessoas educadas, né? Não é assim também hoje, gente? Ao invés de educar as pessoas para que elas tenham um comportamento cidadão, né, responsável e tal, não, a gente se limita a colocar defeito nas pessoas. Ah, porque fulano não tem educação, porque fulano é assim, porque fulano é isso, fulano é malandro, fulano é marginal, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas não há uma preocupação para que todos tenham vida, todos tenham dignidade, exatamente para combater isso aí, né? Então, é preciso nós olharmos isso, né? Esses abismos, eles causam sofrimento. E é sofrimento não é só para o pobre, não. É sofrimento para todos nós. A gente vive uma realidade, quanto mais as coisas vão ficando difíceis, como nesse tempo de pandemia mesmo, né? Nessa crise que nós vivemos aí e tal, crise da economia, aí que os pobres aumentam mesmo e a miséria grita forte, né? Enquanto eles estão lá em cima comprando mansões e tudo mais, cá embaixo os pobres estão aí catando lixo. Isso eu vejo todos os dias. Eu vejo todos os dias. Então falo, e a gente está no meio do povo, a gente não está lá lendo livrinhos e aprendendo sobre o mundo nas folhas de livro. Não, nós estamos no dia a dia. Todo dia que eu passo, que eu vou lá no supermercado e tal, tô vendo as pessoas catando coisas. Não tem coisa mais, não tem coisa mais humilhante do que isso, sabe? Catando resto dos outros, para ver se consegue algum tomate bom, alguma coisa e tal, porque realmente eles jogam fora muita coisa que podia ser aproveitada, né? No meu tempo não era assim, não. Minha avó, minha mãe, todo mundo ensinava a gente o seguinte: tinha uma fruta, a fruta estava estragada de um lado, corta aquele lado e aproveita o outro. É assim que a gente foi criado. Hoje não, um desperdício total, né? Desperdício total. Se tem uma caixa aí com uma duas, três frutas estragadas, joga a caixa fora toda. Então tem muita gente que vai lá caçar no lixo, revirar lixo para achar, né? É muito complicado isso, é muito humilhante esse negócio. Quer dizer, eu estou caçando, estou querendo aproveitar aquilo que já jogaram fora. Por que jogaram fora? Porque tem muito, não é? Eu evito de ir a esses restaurantes self-service no final do expediente da comida, do horário de almoço, porque eles, quando vão fechando os restaurantes, e a gente tá lá dentro almoçando ainda, então a coisa, não entra mais gente, só sai, e a gente vê o tanto eles pegando aquelas comidas boas, sabe? Aquelas comidas que, nossa, pobre coitado nunca vai ter. Vai pegar aquilo, vai pegando aquilo ali, vai jogando fora no lixo.
Ah, mas não pode doar para ninguém porque tem lei que não permite. É um tanto de lei, um tanto de coisa também que vem para a lei quer ajudar, mas acaba atrapalhando, né? Tem coisa que precisa dar uma revisão aí, não é? Tá, não pode, porque senão vem direito, não sei o que, não pode, porque não dá, né, gente? Então, assim, é muita gente passando fome e muita gente jogando fora as coisas com muita facilidade. Isso é terrível, isso dói o coração da gente, né? Claro que eu não estou condenando aí os donos de restaurantes, porque se a lei não permite, eles não vão fazer, eles não podem dar, porque se acontecer qualquer coisa, tem o outro lado também, né? Enquanto tá enchendo a barriguinha, tá bom, mas se você passar mal com alguma coisa, vai lá e processa o dono do restaurante. Então o sujeito tem medo e acaba fazendo isso, né? Fazer o quê? É essa que é a maneira de se viver hoje, né? Uns vivem com muito, jogando fora, e os outros para se o outro passar mal, tudo bem, mas eu tá no lixo, né? Ele catou, foi lá, não fui eu que dei. Muito difícil essa realidade, viu? Pois é, então Jesus contava essa historinha do pobre Lázaro e do rico para ensinar, né? Ao rico insensível, distante da realidade do pobre. E os fariseus eram separados, como eu falei, insensíveis, né? Era, não todos, né? Mas o grupo dos fariseus no geral era assim, né? Amantes das riquezas, dos privilégios, né? Que eram capazes de considerar um pobre, um ferido, um sujo, um Lázaro, um maltrapilho, né? A palavra Lázaro serviu até para denominar a condição de uma pessoa pobre, né? Lá em casa, na roça, quando falava Lázaro, era falando de gente que estava pobre, ferido, cachorro lambia e tal. Tinha até a figura de São Lázaro. São Lázaro tem aquelas feridas e o cachorro lambendo. Então eles eram pecadores, porque eram impuros, porque eram sujos, deserdados de Deus, né? Isso incomodava Jesus. Então Jesus contando essa história para eles, para tocar o coração deles, para que eles pudessem mudar naquele momento, viu? Mas quem realmente estava de verdade junto de Deus? O fariseu distante, orgulhoso, condenador, ou o pobre que estava ali ferido, com a ferida lambendo, com os cachorros lambendo suas feridas? A lição de fundo aí, qual que é a lição do texto? Quando se cria abismo entre pessoas por causa do poder, por causa da riqueza, o resultado é sofrimento. Sofrimento, tormento. Não pensem vocês que só os pobres são atormentados por causa desse orgulho, por causa dessa separação, por causa dessa distância entre ricos e pobres, não. Todos nós, como eu disse antes, todos nós, os ricos também. E às vezes são mais vítimas, vivem com mais tormento do que os pobres que eles deixam para trás. Não pode mais usar suas joias na rua, seus luxos, não pode andar sem segurança, não pode mais exibir suas riquezas na rua, porque senão eles são roubados, eles são visados por aí, não podem sair sem estar alguém filmando, alguém está querendo investigar a vida, alguém querendo saber por que comprou tal coisa, porque, quer dizer, tem privacidade uma pessoa dessa? Né? Tem privacidade? Não tem. Então, se há muito sofrimento para o pobre neste mundo, há muito sofrimento também para o rico, porque esse sofrimento é decorrente do reino dos céus. Ou seja, por eles não aceitarem esse reino do céu trazido por Jesus, é que na dimensão do reino dos céus
eles enxergam o sofrimento deles. Mas isso aqui dentro da realidade presente, né? Então, portanto, meu irmão, minha irmã, esse abismo nos faz separar de Deus aqui e na eternidade. Portanto, é nesta vida que devemos nos unir, devemos usar inclusive as riquezas para produzir vida, dignidade, partilha, né? E só o rico que faz isso é o rico pobre de coração aberto, viu? Esse é capaz de fazer. Se não houver isso, haverá sempre sofrimento, viu? Haverá sempre esse tormento que nós vivemos nessa sociedade. De tanta gente querendo. Você não tem, gente, você não tem licença de sair, de entrar numa lanchonete, de comer, tomar um lanche. O povo está tudo de mãos pedindo, sabe? É um tormento constante, entendeu? Querendo te roubar, querendo não sei o quê. Por quê? Porque a situação de miséria está cada vez pior. E uma miséria que leva a outra. Tem muita gente aí, não é assim também não. Porque se eles quisessem, eles sairiam. Não é simplismo assim não, viu? Às vezes a pessoa não tem e ela não pode procurar uma boa educação e tudo mais. Às vezes ela tem até o que comer. Mas não é só pão, não é só de pão que vive o homem. Ela pode até ter comida, ela pode ter. Porque aí a cesta básica aí é distribuída aos montes, né? Para dar comida para as pessoas. Mas o outro tipo de alimentação, o outro tipo de comida não se dá, né? Que é educação, uma boa escola para estudar, né? Ensino superior, para que a pessoa possa ser bem educada, bem informada, né? Ser um bom cidadão, né? Isso aí a gente sabe que não é tão simples assim, né? É fácil dar a cesta básica, mas como é difícil dar o básico para que a pessoa possa viver com dignidade. O pobre está sempre aí de mãos estendidas, querendo migalhas das mãos dos ricos, para que eles possam dar alguma coisa para eles, né? E o que eles precisam não é de ações isoladas, né? O que precisa hoje é criar condição para que haja menos distância entre ricos e pobres. Eu diria, rico e pobre sempre vai haver. Pobres, nunca nós vamos chegar num ponto em que todo mundo tenha a mesma coisa, todo mundo tenha o mesmo nível social, econômico. Não, isso aí é bobagem, né? Sempre vai ter gente rica, muito rica, e sempre vai ter gente mais pobre. Isso aí é normal que tenha, né? Agora, nós não estamos falando nem de pobreza, estamos falando de miséria. Isso aí não. Isso aí é triste, né? De um lado, gente rica demais, e do outro lado, gente miserável. Não tem nem um colchão para dormir. Tem que dormir nem um travesseiro. Tem que dormir na calçada, com a cabeça em cima de uma pedra. Isso aí é terrível. Vem falar que isso aí não é de Deus, que não é não, tá? Ah, mas padre é comunista, porque hoje não pode falar disso não, porque se falar, a gente é comunista, né? Então pode falar o que vocês quiserem, mas que isso não é de Deus, não é. Pois é, e no final do Evangelho, Jesus dá uma saída para isso, né? Qual que é a saída? Na história mesmo ele dá essa saída. O rico sofrendo, quis que Abraão mandasse alguém para avisar os outros que estavam vivos, que não vivessem como ele.
que tivesse mais cuidado, porque ele viveu separado do pobre, com as suas riquezas, confiando nas suas riquezas, e ali estava no tormento. Aí o que que... Isso é na historinha, viu? Na historinha. O que que Abraão falou? Não, precisa de ir lá não, não adianta não. Eles têm lá os profetas, Moisés e os profetas. Por que que eles não ouvem? Então o que que Jesus quer dizer com isso? Que não adianta querer fazer fantasia de vir alguém lá do outro mundo para avisar, nada, não é nada disso não. É preciso observar a palavra. Na época de Jesus, que era judeu, ele falava da Bíblia judaica, que era a lei de Moisés e os profetas. Essa era a Bíblia judaica. E hoje nós temos o quê? Nós temos o Evangelho. Então, é preciso ouvir, é preciso evangelizar, viu? Nós temos que ouvir mais o Evangelho, viu? Para evitar tanto sofrimento. Então Jesus quer dizer o seguinte, que a solução está aqui. A solução está aí. Por isso nós estamos todo dia pregando a palavra, para ver se ela toca nas pessoas, né? E tudo mais. Então, gente, vamos lutar contra o sofrimento, os sofrimentos que nós mesmos causamos, os abismos que nós mesmos causamos. E está aí a palavra para nos ensinar qual o verdadeiro caminho. Amém. Vamos colocar diante de Deus nossas orações. Vamos colocar diante de Deus para que nos livre da insensibilidade, nos livre do coração duro, que nos tire da cegueira de enxergar só na riqueza, só nas riquezas, a felicidade humana. Não está. Hoje nós estamos num contexto onde, se tiver dinheiro, tudo se resolve. Claro que resolve sim. Nós estamos acabando de dizer que uma pessoa que não tem dinheiro para estudar numa boa escola, etc., uma boa educação, uma boa assistência à sua família, se não tiver dinheiro. Então, portanto, é que sim, temos que preocupar sim com o lado econômico. Mas todos, preocupação de todos. É hora de todos fazerem sacrifícios para que essa distância seja diminuída. E não achar que a riqueza é sinônimo de separação, de orgulho. É isso que está o problema. Que o Senhor tire de nossos corações todo princípio orgulhoso, de distanciamento, de insensibilidade. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.